impossível acontecer, irá fazer acontecer o que eu não posso entender. Sempre me guiará e também me guardará. Deus pode fazer o impossível acontecer, irá fazer acontecer o que eu não posso entender. Sempre me guiará e também me guardará. Nós estamos de volta pela graça de Deus, apresentando mais um programa Fé Perfeita, que é, sem dúvida alguma, um presente, uma dádiva de Deus para seus filhos encontrarem o caminho de regresso ao lar. Nós temos a Bíblia, que está colocada na mão, nos lares, nas livrarias, mas a Bíblia sem o auxílio do Espírito Santo é apenas um livro selado. A força do homem e a capacidade do intelecto apenas pode fazer com que eu possa abrir a Bíblia, ler o que está escrito, mas atrás das letras da Bíblia existe um elemento sobrenatural que está escondido. E isto é o que faz sábios e entendidos estarem cada vez mais distantes da verdade. Nunca houve na história da humanidade um tempo em que a Bíblia fosse tão lida e tão divulgada e que as pessoas estivessem tão distante das realidades que nela estão contidas. Eu quero voltar dentro do programa de hoje com o assunto da programação anterior, o homem mais insignificante da cidade. No programa anterior, eu me referi a um certo cidadão que vive na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, que se veste com 3 ou 4 roupas, que tem o cabelo comprido, que anda sem tomar banho e carrega um saco enorme de coisas sujas nas suas costas. E talvez para a sociedade o comportamento e a palavra e os atos daquele homem seja, na mente de alguns, o homem mais insignificante para esta sociedade. Ele não tem parente, ele não tem amigos e assim sucessivamente. Mas afirmei no programa passado que ele não é o homem mais insignificante de João Pessoa e fiz questão de dizer que você deveria observar na sua cidade, onde esta programação está entrando, que talvez tenha um homem que tenha um comportamento similar e ele não é também o homem mais insignificante da sua cidade. O homem mais insignificante dentro da nossa civilização é Jesus Cristo. Suas palavras não significam nada, seus ensinamentos não significam nada, apesar de que hipocritamente as igrejas ostentam seu nome, carregam a Bíblia e, como o próprio Jesus disse, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eu quero voltar aqui com você no capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Lucas, do convite insistente
de Simão para que Cristo fosse ao seu jantar em sua casa. O verso 40, Jesus responde: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Eu espero que você ouça o que ele tem a dizer a você também dentro deste programa de Fé Perfeita. Quando eu disse agora há pouco que Jesus é o personagem mais insignificante desta nossa civilização, na sociedade contemporânea, se ele disser para uma mulher para não se vestir conforme a sociedade está vestindo, vai mudar alguma coisa? Não. Ela tem um pastor, ela tem um padre, ou ela tem uma televisão com exposição de ideias que diz a ela como se vestir. Então, a palavra de Jesus também não significa nada para ela. Se eu mostrar a você e tomar as palavras literais de Cristo, dizendo que sua casa se transformou num covil de ladrões e de salteadores, e que o comércio da fé está instalado dentro das casas que deveriam ser casas de oração, vai valer alguma coisa para você? Não significa também nada. O povo continuará indo a estas lojas, a estes centros comerciais, a estes clubes com nomes de igreja, a estes desfiles de modas, estarão ali. Por quê? Porque as palavras do Senhor Jesus não significam nada para elas. Do pobre ao rico. Você diz, bem, talvez os sacerdotes tenham se envergonhado do que estão fazendo com o Evangelho, com a casa de Deus. Você tem esta oportunidade de fazer o julgamento, porque Jesus os repreendeu e os chamou de ladrões e salteadores. Ladrões porque roubam a verdade, omitem a verdade das pessoas. Ladrões porque a oportunidade que Deus lhes concede, tanto a eles como ao povo, de obter através da graça, do favor imerecível, a vida eterna, é furtado das pessoas. Porque eu disse no programa anterior e vou repetir, me aponte uma só pessoa na nossa civilização que pode apresentar seu currículo, sua vida, como tendo uma vida limpa, ilibada, sem manchas. O ser humano é uma vergonha. Não existe uma só mulher na nossa sociedade, a menos que tenha se arrependido dos seus pecados, que não será condenada no julgamento do trono branco por adultério. Você diz, pastor, eu sou uma mulher honrada, nunca traí meu marido. Você pode dizer, eu sou uma moça, nunca me deitei com homem algum, e o senhor tem coragem de fazer esta afirmação? Ainda assim, sustento as palavras do Senhor Jesus, que não significa nada para as mulheres e para os homens na nossa sociedade. Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher com intenções impuras em seu coração, ele é adúltero. Ora, se ele é por cobiçar e ela foi a causadora por expor o seu corpo,
então ela é adúltera no mesmo ato com aquele homem. Mas isto vai mudar alguma coisa? Será que vai mudar alguma coisa se Jesus falar a você através de sua palavra que os fornicários não herdarão o reino dos céus e sim o inferno? Você vai crer nisto? Em primeiro lugar, eu quero lembrar a você, minha irmãzinha moça, que seus lábios já foram beijados e você que já sentiu reação orgânica com outro homem, um rapaz, abraçou, sentiu as reações físicas, isto chama-se fornicação. É assim que a Bíblia diz. Seu pastor talvez não te ensine desta maneira. Por quê? Porque ele roubou de você esta verdade. Ele roubou de você a oportunidade de você se arrepender, se converter, ter seus pecados perdoados. Então eu volto a dizer, me mostre uma pessoa que pode apresentar uma ficha limpa. Adultérios nos olhos, cobiça no coração, fornicações, sabe? Adultérios físicos, mentiras, trapaças, egoísmos, vaidades, e por causa de uma ostentação na sociedade e às vezes até por causa do dinheiro, quantos são lançados para trás e ainda assim você acha que apenas por você ser um fariseu e ir à igreja você tem acesso à vida eterna? Não, amigo telespectador. Você talvez não entenda que as palavras de Jesus não significam nada para os pastores e para os padres. Eles não fazem caso dos ensinamentos da Bíblia. Cada um corre atrás da sua própria ambição e da sua própria ganância e da sua própria vaidade. Mas estas são verdades que não podem ser nunca esquecidas. Eu penso que a maior oportunidade que Deus deu ao homem foi o perdão dos seus pecados. Mas isto é a graça que se transformou numa desgraça, porque as pessoas pensam que Deus me perdoa e então eu posso viver qualquer classe de vida. Deixa eu dizer mais uma vez, Jesus não significa nada na presente sociedade. Desde a prostituta até aquela mulher mãe de família. Desde o homem que se diz cumpridor dos seus deveres, ao facínora que está na penitenciária cumprindo uma penalidade. Nós temos a oportunidade de crer, de aceitar. Olha, Simão teve a oportunidade de ter Jesus em sua casa. O lacaio teve a oportunidade de lavar os pés de Jesus, de ungí-lo, mas passou a oportunidade. Você tem a oportunidade hoje, exatamente agora, enquanto você me ouve e me assiste, de fazer um exame introspectivo na sua vida e olhar a sua ficha, moça, moço, senhora, você que está me assistindo, senhor, olhe a sua ficha, é limpa? Você tem condição de encarar a Deus? Não é hora hoje de cairmos prostrados ao pé de Cristo, aos pés de Jesus e pedirmos um perdão de coração e iniciarmos uma outra etapa em nossa vida? Ou você pensa que por fazer parte de uma igreja, ser membro
da minha ou de qualquer igreja, isto te garante vida eterna? Não, amigo telespectador. Isto não é nada senão uma repetição exata do capítulo 23 do Evangelho segundo escreveu Mateus, que são palavras de Jesus. Um capítulo todo dedicado, recheado de ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Você diz, é lá de trás. É você que carrega a Bíblia, é você que tem falhado em observar os preceitos e os ensinamentos de Jesus, porque você não me diga que Jesus signifique alguma coisa para você. Se significasse, seu comportamento seria completamente diferente. Então, nós vamos olhar esse capítulo, é para mim, é para você que estamos com a Bíblia na mão, é para nós que estamos dentro da igreja, é que pensamos que estamos bem e que não pautamos a nossa vida pelos ensinamentos sagrados de Jesus. No programa anterior, eu parei quando Jesus entrou na casa de Simão, não teve os pés lavados, não teve a atenção do mais baixo dos empregados daquela casa, que era o lacaio lavador de pés. Estava no canto esperando a hora para ser ridicularizado. E a Bíblia descreve a figura de uma prostituta, de uma mulher de má fama, que por certo ganhava a vida vendendo o seu corpo, que saiu às ruas atrás de um rico para um programa naquela noite por causa do dinheiro, e não encontrando a cidade vazia, os ricos estavam no jantar da casa do fariseu Simão. Ela sentiu no ar um cheiro de um churrasco, de um carneiro gordo, e ela desceu, e quando chegou nas proximidades da casa de Simão, ela viu que ali estava acontecendo uma festa. Ela se aproximou, olhou pela brecha, quem sabe, e lá na mesa estava os grandes, e Simão os atendendo, e os saudando, e os convidando, e os dando boas-vindas, mas no canto estava Cristo, o mais insignificante homem na cidade, na casa de Simão. Talvez ele entre na sua casa e você também não dê nenhuma atenção a ele. A novela da televisão está ligada às brigas, não é? Às roupas imorais, não é? E tantas outras coisas que estão dentro das casas são a atração do momento. Se ele entrar na sua casa, será que ele é reconhecido ou será escanteado? Jesus é, dentro das favelas, às mansões, a pessoa mais insignificante. Jesus é insignificante nos púlpitos e nas plataformas. Jesus é insignificante nesta sociedade. E lá estava ele. Mas a prostituta o observou e reconheceu e disse: quem é aquele? E alguém, por certo, disse: é o profeta da Galileia, é Jesus o Nazareno, lá no canto, desprezado. Sim, ela pensou: o que eu posso fazer? Ela ouviu contar a história de uma colega de prostituição que um dia foi arrastada pelos fariseus e atirada aos pés dele para ser apedrejada, e ele a livrou daquela circunstância. Ela, quem sabe, estava com a alma cortada, vivendo na prostituição,
mas desejando sair da prostituição, vivendo um baixo padrão moral, porque isto, minha cara irmã, que me assiste dentro de casa, mãe de família, o diabo desmoralizou tanto as mulheres, que as fez tão baixas e tão vulgares, que elas andam nas ruas mostrando suas pernas, seu sexo, suas nádegas, para todos os homens, de engraxate a doutores, todos os níveis da mais baixa classe da sociedade, a chamada nata, suas carnes não valem, não tem valor, não tem nenhum prestígio. O diabo acabou com os lares, com a moral, com os princípios das famílias, com a fé, com respeito na pessoa de Jesus Cristo. A prostituta estava envergonhada de si mesma e disse: o que posso fazer? Disse: se eu me aproximar dele, eu sei que ele sabe as minhas obras, porque ele soube as obras daquelas outra lá que disse: vai, chama teu marido. Ela disse: eu já tive, disse: eu não tenho marido. Disse: você disse é verdade, porque você teve 5. Ele sabia toda a história, como sabe a história da tua vida. Você pode tentar esconder de mim, mas ele conhece a história da sua vida, as suas particularidades. Ah, meu amigo telespectador, o que eu posso fazer? Se eu correr à cidade, tomar o meu dinheiro e comprar um unguento precioso, ele sabe que meu dinheiro é desonesto, é da prostituição. E Ezequiel disse que dízimo de cachorro e de prostitutas não seriam aceitos na casa do Senhor. O que fazer nesta hora? Ela a si mesmo tomou seu dinheiro sujo e imoral e correu e comprou um unguento e um alabastro, um unguento precioso com um jarro de alabastro, e veio para ungí-lo. E entrou escondido dos vigias da festa e foi até onde estava Jesus, assentado àquela mesa, sozinho, desprezado, insignificante. Tinha sido chamado ali para ser desmoralizado. Você disse lá na casa de Simão, na tua própria casa, na tua própria igreja, amigo, colega, pastor que está me assistindo. Ele tem sido desmoralizado diante desta sociedade. Ele estava ali para aquele propósito. É assim que estão fazendo com o evangelho hoje. Meu caro amigo telespectador, e aquela prostituta entrou, escondida dos vigias daquela festa, se lançou aos pés de Jesus, lavando, chorando copiosamente, lavando seus pés com lágrimas, enxugando com seus cabelos. Uma prostituta que reconhece a sua condição, tinha cabelos para enxugar os pés de Jesus. Onde estão os teus? Foram cortados porque você obedece à Bíblia ou porque você obedece ao seu pastor, este que o convidou para desmoralizar e dizer que esta Bíblia não vale nada? Este que te ensinou a vestir imoralmente porque ele está para desmoralizar esta Bíblia. Este que transformou a casa de Deus em um comércio porque ele veio para desmoralizar a Bíblia. Estes que estão dando escândalos hoje ao Evangelho porque eles nasceram para desmoralizar a Bíblia. A Cristo, a palavra, a fé, aos verdadeiros princípios, eles são colaboradores do diabo. Mas, meu caro amigo e irmão, ela tinha cabelos para enxugar os pés de Jesus. Onde estão os teus? Não vale nada, né? Muito bem,
porque ele é insignificante para você. Escuta, amigo, ela achou um lugar, ele não encolheu os pés, ele não estava envergonhado de ter uma prostituta lavando seus pés, chorando e enxugando com seus cabelos. Ah, Simão pensou consigo, eu esperei a oportunidade para desmoralizá-lo, aí está. Se ele soubesse quem está a seus pés, se ele fosse profeta, saberia quem está aos seus pés. Jesus, conhecendo os segredos dos corações, como conhece os seus, viu? O que se passa lá dentro de você. Disse: Simão, tira o nome Simão, põe o seu agora. Eu tenho uma palavra para ti. E ele disse: dize-a, mestre. E no próximo programa nós vamos ouvir o que ele disse para Simão, porque meu tempo acabou. Vamos orar? Pai, eu só tenho uma coisa a pedir, é que o coração que é contristado e que nesta hora se rende a ti, seja olhado pelo Senhor, e que tua mão de misericórdia remova os pecados destas pessoas e dê a elas a mesma palavra: perdoados são os teus pecados. Pai, abra os olhos do entendimento do povo, salva, perdoa, ajuda, belisque a consciência e faça o povo despertar para estas verdades. Ajuda o enfermo, o opresso, e quebre as forças de Satanás e dê liberdade em nome de Jesus Cristo. Este é o final de mais um programa Fé Perfeita, e eu creio que isto que você acabou de assistir abençoou sua casa, sua vida e enriqueceu sua fé. Quero convidá-los para virem participar dos nossos cultos na cidade de João Pessoa, todas as terças e quintas-feiras, às 19h30, e todos os domingos nós temos uma escola bíblica às 9h da manhã e um culto com os jovens às 4 da tarde. Espero você nestes cultos.